O frio da sala do Pedro Valente e Associados em Lisboa ainda me entranhava nos ossos, mas não era nada comparado ao vazio que me corroía por dentro há meses. Lembro-me daquele dia como se fosse hoje, ou talvez não. Os dias anteriores tinham sido uma espécie de borrão. Será que era terça ou quarta? A minha mente parecia ter entrado num modo de sobrevivência, filtrando o que era essencial e descartando o resto. Eu estava ali, sentada àquela mesa de mogno imponente, as mesmas onde tantas vezes tinha fingido estar interessada em conversas de negócios de João Silva, enquanto ele, Nathaniel para os outros, vivia a sua vida paralela. Ele, João, estava ali, na ponta da mesa, a irradiar aquela arrogância aborrecida que me era tão familiar. Terno Savile Row, relógio que custava o equivalente a uma aldeia inteira no interior, e a Sofia, a namorada, quase aninhada no colo dele, a mascar chiclete e a ver o telemóvel. Parecia genuinamente entediada, como se destruir a vida de alguém fosse a coisa mais aborrecida do mundo. Eu? Eu usava um vestido preto simples, o cabelo loiro, puxado para trás num coque apertado, sem joias. Pedro Valente, o advogado mais caro de Lisboa para divórcios, olhava-me com pena, os óculos a escorregarem pelo nariz. Eles pensavam que eu era apenas uma mulher derrotada, pronta para capitular. Coitados, mal sabiam que eu estava a ponto de puxar o pino de uma granada. Vamos despachar isto, Pedro, João disse, verificando o relógio. Tenho um tea time na Quinta do Lago daqui a 4 horas e o jato está à espera na pista. Ela percebeu os termos? Os termos. Oh, sim, eu percebera. 100 mil euros. Sim, 200 mil dólares parecia ridículo em Lisboa. Então, para mim, foram 100 mil euros. Um montante de pacotinho para esquecer 10 anos da minha vida. A senhora Silva, como já discutimos, Pedro começou, a voz a pingar com descendência. O acordo pré-nupcial que assinou há uma década é inquebrável. Recebe um montante fixo de 100 mil euros, desocupa imediatamente o apartamento no Chiado e renuncia a todos os direitos de pensão de alimentos. Em troca, o Sr. Silva concorda em não procurar danos reputacionais relativamente ao incidente em Vila Moura. Vila Moura, sim, aquele incidente fabricado por João, espalhado pelos tabloides sobre a minha suposta incapacidade de beber, tudo para me desacreditar antes de formalizar o divórcio. Uma jogada clássica dele, pintar a mulher como instável para que o marido pareça um santo por a ter aturado. Eu permaneci em silêncio, os olhos a moverem-se do maço de documentos para o rosto de João. Ele nem sequer me olhava. Sussurrava algo no ouvido de Sofia que a fez rir de forma estridente. Que falta de respeito, a desgraçada. Ana! Pedro insistiu, a voz cheia de aviso. Compreende? Se não assinar agora, João retira a oferta. Ficará sem nada, a não ser os honorários legais que não poderá pagar. João finalmente levantou o olhar, um sorriso cruel a brincar-lhe nos lábios. Assina logo, Ana. Não te faças de patética. Sabes que não podes ganhar contra mim. Eu sou o dono desta cidade. Sou dono da imprensa. Certamente sou dono desta sala. Aceita o cheque. Volta para aquela cidadezinha poeirenta, em Viseu, e arranja um mecânico simpático para casar. Esta vida nunca foi para ti. Sofia finalmente levantou os olhos do telemóvel, com um ar zombeteiro. É isso, Ana, não sejas dramática. Temos um voo para apanhar. Aquele desrespeito parecia tão denso que me sufocava. Os jovens advogados, lá no fundo da sala, mexiam-se desconfortáveis. Já tinham visto divórcios brutais, mas a crueldade casual de João Silva era de uma liga diferente. Respirei fundo. Atingi o fundo da minha mala, não para uma arma ou um gravador, como João certamente esperava. Não. Tirei uns óculos de leitura que pousava no nariz
e peguei na pesada caneta tinteiro que estava sobre o documento. Há algo que queira dizer, senhora Silva? Pedro perguntou, a tentar desesperadamente evitar uma cena. Levantei os olhos. Pela primeira vez, a opacidade dos meus olhos azuis desapareceu, substituída por uma clareza afiada que fez um arrepio estranho percorrer a espinha de João. Não, Pedro, eu disse, a minha voz suave e firme, sem um único tremor. Acho que o João já disse o suficiente pelos dois. Virei para a última página. Não li as cláusulas. Não hesitei. Com um movimento fluido e elegante, assinei o meu nome. Ana Cruz Silva. Depois fechei a pasta e empurrei-a pela mesa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. João piscou os olhos. Ele tinha se preparado para uma guerra. A sua equipa de segurança em espera no lobby. Uma equipa de crise de relações públicas pronta para lançar um comunicado sobre a minha crise mental. Ele queria que eu gritasse. Queria que eu implorasse. Precisava que eu fosse a ex-mulher louca para que ele pudesse ser a vítima. Mas eu não lhe dei nada. Levantei-me, alisando a frente do vestido. Olhei para Sofia, depois para João e Lena. Lentamente, os cantos dos meus lábios curvaram-se para cima. Não era um sorriso triste. Não era um sorriso amargo. Era o sorriso de uma predadora que acabara de ver a porta da armadilha fechar-se. Adeus, João, eu disse suavemente. Aproveita a quinta do lago. Virei-me e caminhei em direção à porta, os meus saltos a clicarem ritmicamente contra o mármore. Espera! João latiu, levantando-se. O sorriso tinha-o perturbado. Estava errado, ele sabia. Por que estás a sorrir? Não me ouviste? Estás a sair daqui sem nada. Eu ganhei. Fiz uma pausa nas portas de vidro fosco. Não me virei. Simplesmente voltei a enfiar a mão na mala de mão. Desta vez não tirei óculos. Tirei um conjunto de chaves de carro com um porta-chaves pesado e distinto, ostentando um cavalo empinado. Atirei as chaves levemente ao ar, agarrei-as e olhei por cima do ombro. Nada é realmente nada, querido. Sussurrei. Empurrei as portas e desapareci no corredor. O que foi aquilo? Sofia perguntou confusa. Por que é que ela tem chaves? O rosto de João ficou branco. Ele atravessou a mesa apressadamente, derrubando uma jarra de água, e correu para a janela, olhando para a rua. Não, ele sussurrou, o coração a bater-lhe no peito. Ela não ousaria. Às vezes, quando não conseguia dormir nos meses que antecederam aquele dia, e foram muitos, muitos meses, eu pensava na minha avó, na forma como ela sempre dizia, não confies em quem te dá um palácio de sonhos de bandeja. Ela referia-se a oportunidades fáceis, promessas vazias, mas agora eu entendia de outra forma. O mundo de João, as suas promessas de uma vida perfeita, tudo soava demasiado bonito, demasiado perfeito. E o perfeito não existe. Isso tinha me custado 10 anos para aprender. 10 anos num aquário dourado, a ver-me a apagar, pedaço por pedaço. Aquela vida nunca tinha sido para mim, como ele dissera. Mas isso não significava que eu não a pudesse desmantelar. O calor da tarde de Lisboa atingiu-me quando saí do arranha-céus para a Avenida da Liberdade. Mas não senti nada a não ser uma libertação fresca e revigorante. A sinfonia caótica de táxis a buzinar e pedestres a gritar soava como música. Caminhei propositadamente em direção à zona de estacionamento VIP, bem em frente ao escritório de advocacia. Ali, a brilhar sob a luz do sol como uma besta de prata líquida, estava o Ferrari 250 GTO. Não era apenas um carro. Era o carro. A coleção de carros de João Silva era famosa, avaliada em milhões. Mas o GTO de 1963 era a joia da coroa. Ele tinha passado 3 anos a negociar a compra com um colecionador recluso na Áustria. Ele tratava daquele carro melhor do que me tratava a mim. Nem sequer o conduzia. Limitava-se a transportá-lo para exposições para ganhar prêmios. Depois fechava-o numa câmara com controlo climático.
Hoje, no entanto, ele tinha-o conduzido para a assinatura. Era um golpe de poder. Queria ostentar a sua riqueza para me mostrar exatamente do que eu estava a abrir mão. Tinha-o estacionado bem em frente, pagando 1.000 euros ao manobrista só para o vigiar, para que quando eu saísse do edifício, quebrada e sozinha, tivesse que passar pelo símbolo da sua vitória final. Os dois manobristas estavam de guarda junto ao capô prateado. Quando me viram aproximar, enrijeceram. Senhora Silva, um deles disse acenando educadamente. Podemos chamar-lhe um táxi? Não é preciso, Tiago, eu disse a voz leve. Levantei o porta-chaves. Tiago olhou para a chave, depois para o edifício, depois para mim. Minha senhora, o senhor Silva deu-nos instruções rigorosas. Ninguém toca no GTO, especialmente não... Bem, ele disse que é o único a conduzi-lo. Não diminuí o passo. Parei mesmo em frente à porta do lado do condutor. Tiago olhou para a matrícula. O manobrista franziu a testa e olhou para baixo. A matrícula personalizada lia-se Vive 1. João sempre fora tão sentimental. Foi o presente de despedida dele. Eu menti suavemente. A minha frequência cardíaca nem sequer aumentou. Parte do acordo, uma oferta de paz pelo incidente de Vila Moura. Sabes como ele é. Tiago hesitou. Ele sabia do divórcio. Estava em todas as notícias. Mas também sabia que João Silva era um narcisista que não dava nada de graça. No entanto, eu estava com a chave e a matrícula. Ele nunca tinha reparado na matrícula antes. Eu devia mesmo verificar com o senhor Silva. Cortei-o. O meu tom baixou uma oitava, tornando-se severo e autoritário. Acabei de assinar os papéis. Estou exausta. Queres mesmo ligar para João Silva agora, enquanto ele está no meio de uma reunião legal com a nova namorada, e perguntar se ele realmente tencionava dar o carro à ex-mulher? Ele prometeu-lhe. Queres ser tu a interrompê-lo? Tiago empalideceu. Toda a gente na indústria de serviços em Lisboa sabia que interromper João Silva era uma ofensa que resultava em despedimento, geralmente acompanhada de um processo. Aqui, eu disse, enfiando uma nota de 100 euros na palma da sua mão. Estás a fazer um excelente trabalho. Abre a porta. Tiago engoliu em seco, pegou na nota e abriu a porta. Deslizei para o banco de balde de couro vintage. O cheiro de dinheiro antigo, gasolina e couro italiano preencheu os meus sentidos. Era o cheiro da vitória. Inseri a chave na ignição. O motor roncou, um rugido gutural e agressivo que fez toda a gente virar a cabeça na rua. Lá em cima, no 40º andar, João Silva estava com o rosto colado ao vidro, a sua respiração a embaciar a janela. Isso é... Pedro Valente franziu os olhos. É o GTO? Aquela... A voz de João ficou estrangulada na garganta. Aquela bruxa. Ele assistiu horrorizado enquanto a besta prateada se afastava do passeio. Não apenas o conduzi. Eu fugi com ele. Os pneus guincharam, deixando uma marca de borracha queimada no asfalto imaculado. Entreguei-me sem esforço ao trânsito, cortei um táxi amarelo e disparei pela Avenida da Liberdade. Liga para a polícia! João gritou, virando-se, o rosto de um tom roxo que combinava com a sua gravata. Pedro, liga para a PSP. Ela roubou. É um roubo de automóvel qualificado. Esse carro vale 40 milhões de dólares. Ou euros, o que seja. Pedro já estava ao telefone, os dedos a tremer. Polícia, sim, aqui é Pedro Valente. Temos um roubo em curso no... Ele fez uma pausa, ouvindo a pessoa do outro lado. O seu rosto caiu. O quê? João rugiu. O que é que eles estão a dizer? Pedro baixou o telefone lentamente, olhando para o seu cliente com uma mistura de confusão e horror. Senhor Silva, a polícia diz que não pode reportá-lo como roubado. Por que raios não? Por que, Pedro disse olhando para um ficheiro no seu iPad que acabara de atualizar, de acordo com a base de dados do IMTT, o carro está registrado em nome dela. João parou.
Isso é impossível. Eu comprei-o. Eu fiz a transferência do dinheiro. Fez a transferência do dinheiro da conta conjunta das Cayman Holdings. Pedro sussurrou, percebendo a gravidade do erro. E, se bem me lembro, para ocultar o ativo do fisco no ano passado, colocou o título em nome de uma empresa de fachada. Sim, Sterling Vistos Elida, João gritou. Não, senhor, Pedro corrigiu, o suor a escorrer-lhe pela testa. Pediu-me para o colocar na entidade mais segura possível para que os auditores não o encontrassem. Colocou-o no fundo VC. Os joelhos de João cederam. Ele caiu na cadeira de couro. Fundo VC, fundo Ana Cruz. Ele tinha-o criado 5 anos antes como um paraíso fiscal, nomeando-me a única beneficiária porque pensava que eu era demasiado estúpida para verificar as finanças. Pensava que eu era apenas uma esposa troféu que assinava qualquer papel que ele me punha à frente. Tinha escondido o seu ativo mais valioso em meu nome para poupar nos impostos, com toda a intenção de o transferir de volta antes do divórcio. Mas ele tinha se esquecido. E eu não. Momento, aqui tenho de parar um pouco. O absurdo de tudo isso ainda me faz rir às vezes, mesmo agora. Quer dizer, pensem bem, um homem bilionário, astuto, que se julga o rei do mundo, esquece-se de um detalhe tão crucial por pura e desavergonhada arrogância. Ele acreditava que eu era tão inútil, tão desinteressada, que nunca olharia para os documentos que ele me punha à frente. Era a personificação da condescendência. No fundo, é como se ele próprio tivesse plantado a semente da sua própria queda, e depois simplesmente não se lembrasse onde a tinha posto. Na minha terra, lá em Viseu, diríamos, quem cospe para o ar, na cara lhe cai. Mas esta era uma coscuspida de 40 milhões de euros, e em vez de lhe cair na cara, caiu-lhe em todo o império. Que ironia do destino, ou melhor, que justiça poética. Ninguém está imune à própria estupidez, por mais dinheiro que tenha. Mas talvez seja por isso que o dinheiro cega tanto, não é? Dá uma falsa sensação de invencibilidade. Bem, voltando à história. Lá embaixo na rua eu observava o horizonte de Lisboa a desfocar-se à minha passagem. O vento chicoteava-me o cabelo. Estiquei-me para o banco do passageiro, abri o porta-luvas e retirei um envelope grosso que lá tinha escondido semanas antes. Lá dentro estava um passaporte, um bilhete de avião só de ida para Berna e uma pen USB que continha terabytes de dados que João Silva mataria para manter enterrados. Olhei para o retrovisor, imaginando o rosto de João a derreter-se naquele escritório no arranha-céus. Primeiro passo completo, sussurrei para mim mesma. Mudei as mudanças, o motor a cantar uma nota alta, enquanto acelerava em direção à autoestrada. Não estava apenas a conduzir um carro, estava a cravar a primeira estaca no coração do Império Silva. E estava apenas a começar. A ponte 25 de abril estendia-se diante de mim como uma caixa torácica de aço, suspendendo-me entre o meu passado e o meu futuro. As vibrações do motor V12 do Ferrari viajavam pelos meus braços, agitando os meus ossos, um lembrete constante da besta que eu controlava. A 100 km/h, o carro estava praticamente ao ralenti. A 130 km/h, começou a cantar. Mantive os olhos na estrada, mas a minha mente reproduzia os últimos 3 anos da minha vida em alta definição. A lenta percepção de que estava a ser posta de lado. A forma como João parava de falar quando eu entrava na sala. A descoberta do segundo telemóvel. A descoberta do terceiro telemóvel. Verifiquei o retrovisor. Sem sirenes, sem SUVs pretos, ainda não. João não era estúpido. Não chamaria a polícia novamente. Ele sabia que arrastar a PSP para isto significaria apresentar relatórios. E apresentar relatórios significava criar um rasto de papel sobre a propriedade do carro. Um rasto de papel que levaria o fisco diretamente ao fundo VC e aos 40 milhões de euros de ativos não declarados escondidos nele.
Não, João ligaria para Diniz. O pensamento fez-me apertar o volante de madeira. Diniz era o chefe da segurança privada de Silva, um ex-militar contratado que se especializava em recuperação de bens e gestão de reputação. Ele não fazia perguntas e não seguia a lei. Saí em direção à margem sul, o coração a bater um ritmo contra as minhas costelas que correspondia ao RPM do motor. Eu precisava de sair do mapa e precisava de o fazer rápido. De volta à sala de reuniões gelada em Lisboa, a atmosfera mudara de choque para um pânico silencioso e aterrador. João Silva estava a percorrer a sala, o telefone encostado ao ouvido, os nós dos dedos brancos. Sofia estava sentada num canto, esquecida, a roer uma unha nervosamente. Tinha parado de rolar o Instagram. A realidade de que o seu namorado bilionário estava atualmente a desmoronar-se era bastante sóbria. Não me interessa como o fazes, Diniz. João sibilou ao telefone, virando as costas para a janela. Encontra o carro. Ela está no GTO. Tem o localizador de fábrica, mas ela pode ter desativado o low jack. Não, ela não é tão inteligente. Apenas encontra o sinal. Ele fez uma pausa, ouvindo a voz rouca do outro lado. E Diniz? João acrescentou, a sua voz baixando para um sussurro que fez Pedro, o advogado, estremecer. Quando a encontrares, traz-me a mala. O carro importa, mas a mala que ela tirou do porta-luvas. Isso importa mais. Faz o que tiveres de fazer. Desligou e atirou o telefone para a mesa de mogno. Deslizeu pela superfície polida e parou a centímetros da mão de Pedro. Senhor Silva, Pedro disse timidamente, enxugando o suor do lábio superior. Se esse carro está realmente em nome dela, tecnicamente ela não cometeu um crime. Se o Diniz a interceptar e usar força... Cala-te, Pedro! João rugiu, batendo com as mãos na mesa. As veias do seu pescoço saltavam. Achas que me importo com as tecnicalidades? Sabes o que estava naquela penha USB no porta-luvas? Pedro abanou a cabeça, aterrorizado. João foi até a janela, olhando para as formigas a rastejar pela Avenida da Liberdade. Todo o livro razão do projeto Obsidiana. Cada suborno pago a membros da Câmara Municipal para o novo negócio do estádio. Cada transferência offshore para as contas das Cayman. A sua voz tremeu ligeiramente. Se essa pen chegar ao procurador, não só perco a minha empresa. Vou para uma prisão federal por 20 anos. A sala ficou mortalmente silenciosa. Até Sofia parou de roer a unha. Ela jogou o jogo longo. João sussurrou, a percepção atingindo-o como um golpe físico. Ela não queria apenas um divórcio. Ela sentou-se ali durante anos a servir-me uísque, a receber os meus jantares, a sorrir como uma idiota. E estava a documentar tudo. 40 minutos depois, eu estacionava o Ferrari num parque industrial empoeirado e indescritível no Montijo. A unidade era a número 404. Erro. Não encontrado. Tão apropriado. Tinha alugado esta unidade há 6 meses, pagando em dinheiro, usando uma peruca e óculos de sol. Digitei o código no teclado. A data do meu casamento. Uma piada amarga que guardava para mim. E a porta de metal enferrujada abriu-se com um guincho. Conduzi o Ferrari prateado para dentro. O espaço era apertado, cheirava a cimento úmido e óleo de motor. Sentado no canto da unidade, coberto por uma lona cinzenta, estava a minha cápsula de fuga. Um Honda Civic de 2015 com 120 mil quilômetros no conta-quilômetros, comprado a um vendedor particular no OLX por 4.000 euros em dinheiro. Desliguei o motor do Ferrari. O silêncio que se seguiu foi pesado. Sentei-me ali por um momento, as mãos a tremer no volante. A adrenalina estava a desvanecer, substituída pelo peso esmagador do que acabara de fazer. Tinha declarado guerra a um homem que destruía pessoas por desporto. Abri a porta e saí.
Passei a mão pela curva do paralamas do Ferrari uma última vez. Era uma máquina linda, uma obra de arte, mas para mim era apenas um caixão dourado sobre rodas. Adeus, meu monstro lindo, sussurrei. Abri a bagageira do Ferrari. Lá dentro havia uma caixa de ferramentas. Tirei uma chave de fendas e caminhei para a traseira do carro. Com mãos firmes, desaparafusei a matrícula personalizada Vivium. Atirei a matrícula para o banco traseiro do Honda. Depois fiz a coisa mais difícil. Abri o porta-luvas, tirei a pen USB, o meu passaporte e o maço de dinheiro. Deixei as chaves do Ferrari no banco do condutor. Caminhei até ao Honda, tirei a lona e entrei. Cheirava a cigarros velhos e a ambientador de baunilha, um contraste marcante com o couro italiano que acabara de deixar. Mas quando o motor engasgou e ligou, soou a segurança. Saí de marcha atrás com o Honda, fechei a porta da garagem e tranquei-a. Enquanto me afastava, fundindo-me com o fluxo anônimo do trânsito na autoestrada, eu não era a senhora João Silva, a socialite. Eu não era ninguém, e ser ninguém era a coisa mais segura que eu poderia ser. A noite caíra sobre Lisboa, transformando o horizonte numa fila irregular de dentes iluminados. Diniz estava no centro do parque industrial no Montijo. Era um homem feito de ângulos afiados e tecido cicatricial, vestindo um casaco tático preto que se misturava nas sombras. Atrás dele estavam dois dos seus associados, homens grandes que pareciam esculpidos em granito. O sinal parou aqui, um dos homens disse, segurando um tablete, a brilhar com um mapa verde. Unidade 404. Diniz não falou. Aproximou-se da porta de metal deslizante. Inspecionou o cadeado. Era um cadeado barato, standard. Tirou um alicate de corte de sua mochila e partiu a haste de metal num movimento fluido. Sinalizou aos seus homens. Eles puxaram armas dissimuladas, tasers e bastões. Nada barulhento, nada que deixasse um buraco de bala. Empurraram a porta para cima. O feixe das suas lanternas cortou a escuridão, iluminando a curva prateada do Ferrari 250 GTO. Estava lá, são e salvo. O patrão vai ficar feliz, um dos homens grunhiu, movendo-se para assegurar o veículo. Diniz não se moveu. Ele examinou a pequena garagem. Viu os padrões de poeira no chão. Viu a lona amarrotada no canto. Verifiquem o porta-luvas. Diniz ordenou, a voz como cascalho a moer. O associado abriu a porta do Ferrari, inclinou-se e abriu o trinco. Vazio. As chaves estão no banco, no entanto. Diniz praguejou em voz baixa. Ele não vai ficar feliz. O carro era a isca. Ela sabia que iríamos rastreá-lo. Caminhou em volta do veículo. Reparou na matrícula em falta. Ela é mais inteligente do que o João lhe dava crédito, Diniz murmurou. Ela trocou de veículos. Verifiquem os rastros de pneus na poeira. Pneu fino e estreito. Provavelmente um sedã, um carro econômico, algo que desaparece. Tirou o telemóvel. Tinha de fazer a chamada que ninguém queria fazer para João Silva. Temos o carro, Diniz disse quando João atendeu a primeira campainha. E a Ana? A voz de João estava alta, tensa de stress. Tens a pen? Ela foi-se, senhor. O carro era um chamariz. Ela trocou de veículos. Está a monte. Um som de vidro a estilhaçar-se veio pela linha telefônica. João tinha atirado algo. Encontra-a, Diniz. Ela não tem dinheiro, não tem cartões de crédito. Congelei tudo há 1 hora. Não pode ir longe. Diniz olhou para o espaço vazio onde o Honda estivera. Com todo o respeito, senhor, se ela planeou esta troca de carros, provavelmente tem dinheiro. Ela não está a fugir como uma esposa assustada. Está a fugir como uma agente. Então caça-a como uma. João gritou e desligou. Ana estava a 200 metros de distância, sentada numa cabine de um diner. 24 horas, perto da fronteira com Évora. As luzes fluorescentes zumbiam por cima, lançando uma palidez amarelada doentia sobre a mesa de fórmica. Eu tinha pedido um café preto e uma fatia de tarte de cereja que não tinha intenção de comer. O meu telemóvel,
Um flip phone descartável que comprara num posto de gasolina estava na mesa. Ao lado estava o meu portátil, não o MacBook elegante que usava em casa, mas um Lenovo ThinkPad volumoso e encriptado que o Simão, o meu perito contabilista, me tinha dado. Liguei a pen USB ao portátil. O ecrã piscou e depois o diretório de ficheiros abriu. Pasta Contas Cayman. Pasta Subornos da Câmara. Pasta João Pessoal. Abri a pasta de dinheiro sujo. Não eram apenas números. Eram fotos, scans de notas manuscritas, recibos de hotéis em Vila Moura, Paris e Milão. Datas que coincidiam com viagens de negócios onde João alegava estar sozinho. Mas mais profundo do que os casos, havia os e-mails. E-mails entre João e um empreiteiro sobre a integridade estrutural do seu mais recente projeto de arranha-céus na Torre do Parque, em Lisboa. Cliquei num PDF datado de 3 meses atrás. Assunto: relatório de densidade de betão, reprovado. De engenheiro estrutural para N. Silva. Senhor Silva, a mistura de betão que estamos a usar é de qualidade inferior. Não cumpre o Código de Segurança 4B. Se prosseguirmos com a betonagem dos andares superiores, há 40% de hipótese de fadiga estrutural dentro de 5 anos. Precisamos de parar a construção. Abri a resposta de João. Continuem, já estamos acima do orçamento. Apenas paguem ao inspetor para ele fazer vista grossa. Quero aquele edifício no topo até ao Natal. Senti a bilis subir-me à garganta. Não era apenas fraude financeira. Ele estava a construir uma armadilha mortal. Pessoas viveriam lá, famílias, crianças, e ele estava a arriscar as suas vidas para poupar alguns pontos percentuais na margem. Percebi então que isto já não era sobre vingança. Não era sobre o divórcio ou a humilhação. Era sobre parar um monstro. Dei um gole no café amargo, a mão a tremer. Eu precisava de fazer uma chamada, mas não para a polícia. João era dono do comissário da polícia. Jogavam golfe juntos todos os domingos. Se eu fosse ter com a polícia, a evidência seria acidentalmente corrompida e eu desapareceria. Eu precisava da imprensa. Disquei um número de memória. Era um número que tinha visto num cartão de visita que João rasgara e atirara para o lixo há 2 anos, chamando a mulher de abutre intrometido. O telefone tocou 4 vezes. Aqui é Catarina Nunes, secção de investigação do New York Times. Ou, neste caso, do Público. Mudei rapidamente na minha cabeça. São 3 da manhã. Isto mais vale ser bom. Olá, Catarina, eu disse, a voz surpreendentemente firme. O meu nome é Ana Silva. Houve uma pausa na linha. O ruído de lençóis. Catarina estava lá a acordar depressa. A Ana Silva, aquela que acabou de roubar um carro de 40 milhões de euros? Eu não o roubei, é meu. Corrigi. Mas essa não é a história que quer. Que história é que eu quero? Catarina perguntou, o tom mudando de aborrecido para faminto. Tenho os ficheiros Obsidiana, eu disse, e tenho provas de que João Silva está a construir uma torre em Lisboa que vai colapsar. O silêncio do outro lado foi absoluto. Onde estás? Catarina perguntou. Não te posso dizer, eu disse. Ainda não. Preciso de saber que o podes imprimir. Preciso de saber que os advogados dele não podem matar a história antes de chegar à edição da manhã. Se tens as provas, Catarina disse, a voz dura como aço, eu imprimo-as na primeira página da edição de domingo. Não me interessa quantos advogados ele tem, mas preciso de ver os documentos. Vais tê-los, eu disse, mas preciso de um favor primeiro. Diz. Preciso que descubras onde está a Sofia, a amante dele, neste momento. Por quê? Catarina perguntou confusa. Olhei pela janela do diner para a noite escura. Porque o João não se importa com a lei. Ele importa-se com o ego dele. Se quero mantê-lo afastado de mim tempo suficiente para te entregar estes ficheiros, preciso de o atingir onde ele vive. Preciso de criar um espetáculo.
Dá-me 10 minutos, Catarina disse. Eu desliguei, olhei para a tarte, peguei no garfo e dei uma dentada. Era excessivamente doce e artificial, mas tinha sabor a combustível. Eu já não estava a fugir, estava a caçar. O sol começava a espreitar no horizonte. Os tentubinham, os estações, pintando o céu em tons roxos e alaranjados, quando estacionei o Honda Civic nos arredores de Cascais. Era uma cidade de jogo, um lugar de esperança desesperada e perda esmagadora, o cenário perfeito para o que eu estava prestes a fazer. O meu telemóvel vibrou. Era uma mensagem de Catarina Nunes, a repórter do Público. O Casino Estoril, Suite Penthouse B. Ela está lá com um grupo de amigos para um fim de semana de pré-celebração. João deve juntar-se a eles esta noite de helicóptero. Fixei o ecrã. Claro, João era tão arrogante, tão certo da sua vitória, que tinha enviado a amante à frente para começar a festa, enquanto ele limpava a confusão com a sua esposa. Ele tratava as pessoas como inventário. Simplesmente tinha reposto-a à prateleira. Eu precisava de um disfarce. O coque loiro e o vestido preto eram demasiado reconhecíveis para um andar de casino, onde as câmeras captavam todos os ângulos. Encontrei um hipermercado 24 horas e comprei tinta de cabelo barata, castanho claro, óculos de sol grandes demais, um par de jeans gastos e uma hoodie cinzenta. Na casa de banho apertada de um posto de gasolina, observei os meus caracóis loiros escurecerem no lavatório. À medida que a tinta pegava, Ana Silva desaparecia. No espelho, uma estranha olhava para trás, mais dura, mais cansada, mas com olhos que ardiam com um fogo gelado. Fui até ao Estoril. Não estacionei no serviço de valete. Estacionei na estrutura de estacionamento autosserviço, 3 níveis acima, perto da rampa de saída. Entrar no casino era um assalto aos sentidos, o tilintar das máquinas de slots, o cheiro a ar reciclado e perfume velho, o caleidoscópio de luzes. Mantive a cabeça baixa, movendo-me pela multidão como um fantasma. Não estava ali para jogar com fichas. Dirigi-me ao bar de alta roda, um ponto de vista que oferecia uma visão dos elevadores privados que levavam à suíte penthouse. Pedi uma água com gás e esperei. 3 horas se passaram. As minhas pernas doíam e a exaustão arranhava as margens da minha mente. Mas não me mexi. Então a vi. Sofia saiu do elevador privado, rodeada por uma comitiva de outras 3 raparigas que pareciam cópias carbônicas dela. Maquilhagem pesada, malas de grife e um ar de tédio arrogante. Elas riam alto e estridentemente, as suas vozes a cortarem o ruído ambiente. Estou a dizer-te, Sofia dizia, verificando o seu reflexo no ecrã do telemóvel. Ele disse que o acordo está feito. Está praticamente solteiro. No próximo mês vou ter um anel que fará o dela parecer um prêmio de pacote de bolacha. As amigas gritaram de alegria. Senti uma onda de raiva, mas suprimia. A raiva era desordenada. O cálculo era limpo. Observei o grupo a mover-se em direção às boutiques de alta gama que ladeavam o passeio do casino. Entraram numa joalharia. Segui, mantendo a distância. Observei pela montra enquanto Sofia experimentava um colar de diamantes posando para o espelho. Tirei o meu telemóvel descartável. Liguei para a recepção do Estoril, adotando a minha melhor voz de assistente atarefada. Olá, aqui é a Jéssica do escritório do Sr. Silva. Estou a tentar contactar a senhorita Sofia. É urgente, relativamente à chegada do Sr. Silva. Um momento, posso ligar-lhe para a suíte? A recepcionista disse. Não, ela não está na suíte. Eu disse rapidamente. Ela está na joalharia lá embaixo. Podia chamar a loja. Dizer-lhes que João Silva está na linha para ela. É uma surpresa. Claro. Desliguei e observei. Um momento depois, uma assistente de vendas aproximou-se de Sofia, entregando-lhe o telefone da loja. O rosto de Sofia iluminou-se.
Afastou as amigas e pegou no telefone, virando as costas para a montra para ter privacidade. Vi a minha oportunidade. Entrei na loja. O guarda de segurança mal olhou para a mulher de hoodie cinzenta. Dirigi-me ao balcão onde a mala de Sofia, Sofia, uma Birkin de 3.000 euros, estava sem vigilância. Sofia estava a conversar ao telefone. Olá, Nate Baby. Não consigo ouvir-te. Enfiei a mão no bolso. Não tirei nada da mala. Adicionei algo. Deslizei um pequeno pedaço de papel dobrado para o bolso lateral aberto da mala. Depois, tão rapidamente quanto entrei, virei-me e saí. Sofia desligou o telefone, parecendo aborrecida. Não estava lá ninguém, provavelmente apenas má recepção. Virou-se para o balcão, agarrou na mala e atirou-a para o ombro, completamente inconsciente de que agora carregava uma bomba, não explosiva, mas social. Recuei para um banco fora da loja. Esperei que Sofia abrisse a mala. Aconteceu 10 minutos depois num café. Sofia estava a procurar o seu batom. Ela franziu a testa, tirando a nota dobrada. Abriu-a. Eu, a observar a 6 metros de distância, vi a cor esvair-se do rosto da rapariga. A nota dizia: sei do aborto no Porto no ano passado. João sabe. Era um risco enorme. Eu tinha encontrado um recibo de uma clínica no Porto, na pasta de dinheiro sujo, pago com o cartão de crédito de João. Mas a data não se alinhava com nenhuma das viagens de João. Alinhava-se com uma semana que Sofia passara lá com a sua prima. Se João tinha pago, ele sabia. Mas se Sofia tinha usado o cartão sem lhe dizer especificamente para que era, ou se o bebê não era de João. Sofia levantou-se, derrubando o seu café gelado. Ela olhou à sua volta freneticamente, os olhos arregalados de terror. Não estava à procura de um fantasma. Estava à procura de um chantagista. Pegou no telemóvel e discou um número. Não o de João. Sorri ironicamente. Apanhei-te. Se ela ligasse para João, o segredo estava seguro. Se ela ligasse para outra pessoa, estava a esconder algo. Sofia sussurrava furiosamente ao telefone. Alguém sabe? Eu não sei. Deixaram uma nota. Não, o Nate pensa que foi uma remoção de quisto. Se ele descobrir que foi do meu ex, ele mata-me. Gravei o visual do pânico no meu telemóvel. Não precisava do áudio. A linguagem corporal dizia tudo. A vida nova e perfeita que João estava a construir era baseada em mentiras, assim como os seus edifícios. Levantei-me. Eu tinha conseguido abanar a jaula. Agora o pássaro cantaria e o barulho distrairia o caçador. Enquanto Sofia se desmoronava em Cascais, João Silva estava no seu escritório em Lisboa, a olhar para uma parede de monitores. Temos um hit num cartão de crédito, Diniz disse, irrompendo na sala. Ele parecia desgrenhado, um estado raro para o chefe de segurança. João virou-se. Onde? Um posto de gasolina em Évora, há 2 horas. Alguém comprou um depósito de gasolina e um telemóvel descartável usando um cartão de emergência antigo ligado à sua conta doméstica. Um que se esqueceu de cancelar. Ela é descuidada, João zombou aliviado. Está em pânico. Évora está a ir para sul, talvez para a casa da irmã nas Carolinas ou no Algarve. Tem uma equipa a mobilizar-se em Lisboa para interceptar na A2, Diniz disse. Bom, sem polícia. Apenas traz-a para a casa de segurança na comporta e recupera aquela pen. João recostou-se na cadeira, finalmente a relaxar. Serviu-se de um uísque. Tinha ganhado. Ele sempre ganhava. Ela era apenas uma mulher com o coração partido e um Honda Civic. Ele era um titã da indústria com um exército privado. O telefone do seu escritório tocou. Era a sua linha pessoal. Apenas 5 pessoas tinham aquele número. Silva, ele atendeu. Olá, João. O copo de uísque escorregou da sua mão e estilhaçou-se no chão. Ana, ele sussurrou. Onde estás? Estou mais perto do que pensas, eu disse. A minha voz estava diferente agora.
O tremor tinha desaparecido. Era fria, metálica. Ana, ouve-me, João disse, a voz caindo num ronronar persuasivo e perigoso. Estás a cometer um erro. Estás cansada. Não estás a pensar claramente. O Diniz vai encontrar-te. É apenas uma questão de tempo. Apenas diz-me onde estás e podemos resolver isto. Vou duplicar o acordo. 400 mil euros em dinheiro. Eu ri. Era um som seco, sem humor. Tu achas que isto é sobre dinheiro? Tu realmente não me conheces de todo, pois não? 10 anos, João. Sentei-me à tua frente durante 10 anos e nunca me viste realmente. Eu via um troféu. João explodiu, perdendo a calma. E agora vejo uma ladra. Tu vês um espelho, João, eu retruquei. Estou a fazer exatamente o que me ensinaste. Atacar primeiro, atacar forte, não deixar nada na mesa. Não é esse o teu lema? O que queres? Ele exigiu. Quero que olhes para o teu e-mail, eu disse. João franziu a testa. Clicou no rato, acordando o ecrã. Um e-mail acabara de chegar de um endereço anônimo. Assunto: a fundação. Ele abriu-o. Era um único anexo. O relatório do engenheiro estrutural da Torre do Parque, aquele que ele tinha enterrado. Tu não farias isso, João respirou. Assinaste Assinaste o acordo pré-nupcial. Se publicares isso, vou processar-te até a falência. Vou penhorar os teus salários até morreres. Vou prender-te por espionagem corporativa. Não podes processar-me se estiveres numa prisão federal, eu disse calmamente. E eu já o enviei. Enviaste a quem? João gritou, levantando-se. Ao público? Catarina Nunes. Ela está a redigir o artigo agora mesmo. Sai domingo de manhã. João sentiu a sala girar. Ana, espera. Não faças isso. Aquele edifício é o meu legado. É 1 milhão de euros. É uma tumba, João. E eu não vou deixar que a enchas. E também o meu telemóvel. Aquele da fronteira de Évora. Não era eu. Enviei aquele cartão para um camionista num posto de serviço perto de Setúbal, com uma nota a dizer: atesta o depósito por minha conta. Não estou a ir para o sul. Não estou em Lisboa. Eu dou-te tudo, ele implorou, o desespero a rachar a sua voz. 5 milhões, 10 milhões, faço a transferência agora mesmo. Apenas liga para ela. Diz-lhe que é falso. Diz-lhe que o falsificaste. Há uma coisa que quero, eu disse suavemente. Diz. Quero que vás à janela. João hesitou. O quê? Vai à janela, João. Olha para baixo. Ele caminhou lentamente até ao vidro do chão ao teto. Olhou para a rua 40 andares abaixo. Não vejo nada, ele disse. Olha para o outdoor digital do outro lado da rua, eu disse. Aquele que tu alugas para os teus anúncios da empresa. João olhou para cima. O enorme ecrã LED geralmente exibia o logotipo da Sterling Corp, ou neste caso, da Silva Group, um brilhante S prateado. Mas ele piscou. A imagem mudou. Não era um logotipo. Era um vídeo. Um vídeo granulado, tremido, tirado de um telemóvel. Mostrava a Sofia, a sua amante, sentada num café, a sussurrar freneticamente ao telefone. As legendas eram grandes e claras. Se o Nate descobrir que o bebê não era dele, ele mata-me. João olhou. Os carros lá embaixo buzinavam. Os pedestres paravam para olhar para cima. O vídeo repetia-se. A sua humilhação estava a ser transmitida em resolução 4K para toda a Baixa de Lisboa. Como? João engasgou. Como fizeste? Eu hackei a tua conta na nuvem do outdoor, eu disse. Usavas a mesma palavra passe para tudo. Lembras-te? Sterling King 1. Ou no teu caso, Silva Rei 1. Sua cadela, ele rugiu. Ainda não acabei, eu disse. Aquele vídeo é apenas o aperitivo. O artigo é o prato principal. Onde estás? Vira-te, eu disse. João virou-se para a porta do seu escritório. Não abriu.
O escritório permaneceu vazio. Estou na tua cabeça, João, eu sussurrei, e vou ficar lá até não te restar nada. A linha morreu. João permaneceu no centro do seu escritório, o silêncio ensurdecedor. O outdoor lá fora mostrava a sua vergonha repetidamente. O seu telefone começou a tocar, depois o seu telefone fixo, depois o rádio de Diniz. As paredes estavam a fechar-se. Pela primeira vez na sua vida, João Silva não era quem segurava o controlo remoto. Ele era apenas um personagem numa tragédia. E o ato final acabara de começar. A manhã de domingo em Lisboa geralmente trazia uma calma tranquila, um breve repouso antes que a cidade que nunca dorme se preparasse para mais uma semana. Mas neste domingo, o silêncio foi quebrado pelo baque de milhares de jornais pesados a atingir as soleiras das portas e o ping sincronizado de notificações a iluminar smartphones em toda a Avenida da República. A manchete do público estava impressa em tinta preta ousada e implacável. A fissura no horizonte, como a Silvacor construiu uma armadilha mortal de 1.000 milhões. Abaixo da dobra, uma manchete secundária lia-se: os fundos secretos e a socialite que denunciou. João Silva estava sentado na sua penthouse, o jornal espalhado na sua mesa de café de vidro. Não tinha dormido em 36 horas. Ainda usava o mesmo terno de sexta-feira, agora amarrotado e manchado de suor. O apartamento estava em silêncio. Sofia tinha se ido. Ela tinha feito as malas e fugido no momento em que o vídeo do outdoor se tornara viral, levando as suas joias e deixando apenas uma nota rabiscada que dizia: "Não gosto de drama." Ele estava sozinho. O artigo era devastador. Catarina Nunes tinha feito o seu trabalho com precisão cirúrgica. Detalhou os inspetores subornados, os relatórios de segurança falsificados e as falhas estruturais na Torre do Parque. Ela expôs o rastro de dinheiro das contas das Cayman. Incluiu até uma citação de uma fonte anônima. Ele construiu o seu império sobre areias movediças, assumindo que o mundo era demasiado pesado para notar. Ele estava errado. O telefone de João começou a tocar. Não era a imprensa, não era o seu advogado, era o conselho de administração. Ele deixou-o tocar. Ele sabia o que estava por vir. Um voto de desconfiança de emergência. O congelamento dos seus ativos. A aquisição hostil. Então um novo som cortou a penthouse. O pesado e rítmico zumbido das pás de helicóptero. João caminhou até a janela. Desta vez não olhou para a rua. Olhou em frente, onde um helicóptero da polícia pairava perto do seu terraço. Lá embaixo, sirenes uivavam, convergindo para o seu edifício como uma matilha de lobos. O porteiro tocou. "Senhor Silva, o FBI... Perdão, a polícia judiciária está no lobby. Tem um mandado." João deixou cair o telefone. Olhou à volta do seu apartamento. À vista de 10 milhões de euros, o original de Andy Warhol na parede, o espaço vazio onde a sua vida costumava estar. Estava tudo acabado. A arrogância que o tinha alimentado durante 40 anos tinha evaporado, deixando para trás um homem pequeno e aterrorizado. 4.000 quilômetros de distância, o ar estava fresco e cheirava a pinho e neve. Eu estava sentada numa pequena mesa de café com vista para o lago de Berna. A água era uma lâmina de vidro a refletir os picos nevados dos Alpes suíços. Eu usava um casaco de cachemira grosso e óculos de sol grandes, embora não houvesse ninguém aqui para me reconhecer. Na mesa estava um tablet. Eu estava a ver a notícia ao vivo de Lisboa. A câmara focava-se em João Silva, a ser retirado do seu edifício algemado. Ele parecia mais velho, quebrado. Ele tentou esconder o rosto dos paparazzi, mas os flashes eram implacáveis. O rei de Lisboa estava a ser destronado na televisão nacional. Senti uma sensação estranha no meu peito. Eu esperava triunfo. Eu esperava alegria. Mas o que senti foi simplesmente alívio, uma profunda expiração de um fôlego que eu tinha aprendido por uma década.
Dei um gole no meu expresso e fechei o tablet. Eu não precisava de ver o resto. Os advogados tratariam das consequências. O fundo VC, a entidade que João tão tolamente tinha colocado em meu nome, continha mais do que apenas o carro. Tinha a escritura de uma vila, no Alentejo, e liquidez suficiente para garantir que eu nunca mais precisaria depender de ninguém. Levantei-me e atirei algumas notas de franco suíço para a mesa. Saí do café e caminhei pela rua de paralelepípedos em direção a uma garagem privada perto da beira do lago. O manobrista viu-me a chegar e sorriu. Premiu um botão e a porta da garagem levantou-se. Lá estava, o Ferrari 250 GTO. Eu tinha o enviado imediatamente após a troca no armazém, usando um contacto de logística que tinha feito anos atrás durante as digressões europeias de João. Enquanto João perseguia um Honda Civic em Évora, o Ferrari já estava num contentor de transporte etiquetado como maquinaria industrial, a atravessar o Atlântico. Brilhava sob as luzes da garagem uma bala de prata que sobrevivera à guerra. Passei a mão pelo metal frio. Este carro tinha sido o orgulho de João, o seu símbolo de poder, o objeto que ele amava mais do que a mim. Agora era apenas um carro. Um carro lindo, caro, mas apenas uma máquina. Abri a porta e deslizei para o banco do condutor. Ainda cheirava a vitória. Girei a chave. O motor rugiu, um som que ecoou pelas paredes de pedra da garagem. Eu não o conduzi rápido desta vez. Saí suavemente para a estrada que serpenteava em volta do lago. Abaixei a janela, deixando o ar frio da montanha entrar. Pensei na mulher que eu era há uma semana, tímida, silenciada, à espera de permissão para existir. Essa mulher tinha desaparecido, deixada para trás numa fria sala de reuniões em Lisboa. Aproximei-me de um túnel que levava às montanhas. Enquanto a escuridão engolia o carro prateado, olhei para o retrovisor uma última vez. Eu não estava à procura de João. Eu não estava à procura do passado. Eu estava apenas a verificar a estrada atrás de mim para ter a certeza de que estava vazia. E estava. Mudei as mudanças. O motor cantava uma nota alta e perfeita. A cruz sorriu, um sorriso real desta vez. Não para mostrar, não para vingança, mas para mim mesma. E então acelerei para a luz. E hoje? Quem sabe? Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, pergunto-me se não cometi um erro. Provavelmente ambas as coisas. A vida é assim, não é? Nada é definitivo, nada é perfeito. Mas esta vida, agora, é minha. Abracei o desconhecido. Será que a paz duraria? Haveria novas batalhas? Provavelmente. Mas pelo menos, agora eu tinha